A Transcendental leva ao ar agora. Programa Renovação, Saúde e Espiritualidade. Apresentação: terapeuta holístico, Odair Campos. Participação: professor Oswaldo Shimoda e Ana Cláudia Souza, terapeuta holística. Apoio: Espaço Holístico Renovação, www.espacoholístico-renovacal.com.br. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Renovação, Saúde e Espiritualidade. Eu sou Odair Campos, sou terapeuta holístico e hoje o nosso convidado é o professor Oswaldo Shimoda. Seja muito bem-vindo, professor, a mais um programa. E hoje nós vamos falar sobre a figura do mentor espiritual. É isso aí, gente. Vamos lá, professor. Conte-nos um pouquinho para nós. Quem é a figura do mentor espiritual, por favor? Olá, Odair. Olá aos participantes aqui da rádio e TV Transcendental. Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre quem é o mentor espiritual. O mentor espiritual, na verdade, é um ser desencarnado, portanto, um ser espiritual, que é responsável pelo nosso aprimoramento, evolução espiritual. Ou seja, é aquela figura que nós chamamos de tutor. Tutor é aquela pessoa que responde diretamente pelo nosso aprimoramento espiritual. Então, o mentor seria o nosso, digamos assim, o nosso mestre, vamos falar assim, que responde diretamente pelo nosso crescimento espiritual. Então, certamente, ele é, sem dúvida alguma, uma figura muito importante em nossas vidas, que, aliás, Odair, eu faço questão aqui de dizer que o mentor realmente, eu diria que muitas pessoas, talvez, né, os que acreditam, como os espíritas, por exemplo, né, seja kardecista ou umbandista, acreditam na figura do mentor. Porém, eu sempre faço essa pergunta: você já conversou com o seu mentor espiritual? Você sabe quem é o seu mentor espiritual? Essa pergunta que eu faço a muitas pessoas que obviamente acreditam no mentor, muitas pessoas ainda nunca conversaram com o seu mentor espiritual, não é? Então eu acho que certamente esse assunto, o mentor espiritual, é realmente um assunto de extrema importância, porque o mentor espiritual, eu falo mentor porque é o seguinte: nós podemos ter um mentor ou uma mentora, ou às vezes nós podemos até um casal de mentores, né? Então eu procuro usar esse termo mentor no sentido genérico, porque a pessoa pode ter um mentor ou uma mentora. Nós vamos falar por enquanto no sentido genérico de mentor. Mas certamente o mentor é um ser que realmente é o nosso verdadeiro amigo fiel, aquele ser que realmente está sempre conosco, né, que responde diretamente pelo nosso crescimento espiritual. Então, sem dúvida alguma, é a pessoa, digamos assim, mais gabaritada, com mais autoridade para falar a nosso respeito. Ele nos conhece muito mais do que a gente conhece a gente mesmo, porque ele realmente vem nos acompanhando já de várias encarnações. Então, realmente, a pessoa que tem mais autoridade para falar a seu respeito, certamente em nossas vidas. Então, eu costumo dizer que o mentor realmente é uma figura de extrema importância em nossas vidas, até porque o mentor, ele sabe dos nossos problemas, ele está nos momentos de alegria e tristeza em nossas vidas. Por isso que na TRE, na Terapia Regressiva Evolutiva, eu intitulei como subtítulo a Terapia do Mentor Espiritual, porque cada paciente que vai fazer essa terapia vai conversar diretamente com o seu mentor espiritual. E professor, tira uma dúvida para mim.
O nosso mentor espiritual, na verdade são duas perguntas em uma, tá? Por favor. O nosso mentor espiritual seria o nosso anjo da guarda? E a segunda pergunta é: todos nós temos um mentor espiritual, professor? Sim. Então vamos responder essas duas questões. Normalmente há uma certa confusão, né? Muitas pessoas acham que mentor espiritual é a mesma coisa que anjo da guarda, né? Esse termo anjo da guarda, nós sabemos que é uma nomenclatura que vem da Igreja Católica, né? Então muitas pessoas acham que o mentor espiritual é a mesma coisa que o anjo da guarda. Na verdade, eu costumo dizer que mentor e anjo são dois seres espirituais distintos. Vamos procurar entender. A diferença entre anjo da guarda e mentor está na função, né? O mentor tem a função de nos proteger, nos orientar, não é? Enquanto que o anjo, a função dele, a missão dele é de nos proteger, não é? Então, são dois seres espirituais diferentes. Porém, há pessoas que têm um anjo da guarda. O anjo da guarda são seres alados, né? São asas fluídicas, né? Que têm asas fluídicas. E muitas vezes esse anjo da guarda é também o mentor espiritual da pessoa. Às vezes o anjo, ele pode, digamos assim, acumular uma dupla função de proteger e de orientar, né, o seu tutelado. Então essa é a diferença. Mas na maioria dos casos, nós todos temos um mentor e um anjo da guarda. Mentor então nos orienta, nos aconselha, e o anjo nos protege. Muito bem, professor. E mentores espirituais são todos iguais? Ou existem tipos de mentores espirituais? Nós entendemos que anjo da guarda tem uma função, que mentor espiritual tem uma outra função em nossas vidas, né? E que anjos são seres alados. Ok. E os mentores espirituais são todos iguais? Existem tipos? Eles são diferentes? Como é que isso funciona? Por favor, professor. Sim. Olha, existem várias categorias de mentores, né? Vários grupos de mentores. Então nós temos os mentores que normalmente acredito que as pessoas devam conhecer, né? São seres humanos desencarnados, né? Mas também nós temos os que nós chamamos, que eu já falei anteriormente, né? Os mentores anjos, né? Nós temos também aqueles mentores anjos. Nós temos também o que nós chamamos de mentores estelares. O que seriam mentores estelares? Na verdade, são aqueles mentores que não são humanos, não é? Então, existem dois tipos de mentores estelares: os humanoides e os não humanos. Então, o que seriam os mentores humanoides? São aqueles mentores que parecem humanos, mas não são, né? Qual a diferença, então, entre o mentor estelar e o mentor humano desencarnado, né? O mentor estelar humanoide, né? Ele na verdade parece humano porque ele tem, como todos nós aqui humanos, 2 braços, 2 pernas, cabeça, né? E só que os mentores estelares humanoides, eles têm na verdade as características físicas diferentes. Por exemplo, as orelhas deles são orelhas pontiagudas, pontudas, né? Estou dando isso como exemplo, né? Os humanoides, os mentores estelares humanoides, eles podem ter os olhos bem grandes, enormes olhos, não é? Podem ter os braços e as pernas bem finas e alongadas, normalmente são muito altos, são mais de 2 metros de altura, né? Eles podem ter também a cabeça desproporcional ao corpo, né? Aquelas cabeças alongadas, estranhamente alongadas para trás, são bem compridas, só que são prolongadas para trás, né? Então esses que nós chamamos de mentores estelares humanoides. E tem aqueles que não são humanos, né? São aqueles mentores que realmente
não se parecem nada com os humanos, né? Por exemplo, nós temos os mentores insetoides, né? Que são insetos mesmo, só que não são pequenos como os insetos aqui na Terra, porque eles têm realmente um corpo, são muito altos, né? Mas tem realmente um corpo de um inseto, né? Com o rosto, a cabeça, né? E o corpo todo em forma de insetos, né? Nós temos os reptilianos, que parecem os répteis mesmo, né? Nós temos, inclusive, com cauda, né? E com a pele, né? Feitos reptilianos, né? Nós temos os felinos, né? Os chamados leoninos, que tem realmente pode ter um rosto, um corpo de humano, mas a cabeça é exatamente o rosto de um leão mesmo, né? Com bigode, com juba, não é? Então realmente eles se parecem mesmo com... Parecem ou não, eles são mesmo leoninos, por isso que são chamados leoninos, né? Enfim, nós temos várias raças, né, de seres interdimensionais ou seres estelares, de vários tipos de raças, né? Então, nós temos também os mentores, os mestres ascensionados, são aqueles mestres da grande fraternidade branca, né? Que são chamados mestres dos 7 raios, né? Que são seres de elevada evolução, mas também são mentores, né? Enfim, existem várias categorias de mentores. Esses são alguns exemplos que eu de momento eu tenho de cabeça, né? Sem dúvida, professor. Olha, sem dúvida é um assunto muito interessante, né? Se nós pensarmos que existem seres desencarnados, extraterrestres, que são responsáveis aí pela nossa evolução, pelo nosso aprimoramento, na condução aqui da nossa estada, né? na vida terrena, eu acho que o próximo passo, eu tenho certeza que você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, deve estar se perguntando, né? Será que todos nós, né, conseguimos nos comunicar, né, com os mentores espirituais? Como é que essa comunicação, professor Shimoda, ela se dá, né? Eu preciso ser médium, eu preciso ter alguma paranormalidade? Nos orienta um pouquinho melhor nesse sentido, por favor, professor. Sim, ok, daí vamos lá. Na verdade é assim, né? Muitas pessoas me perguntam, aliás, né, aquelas pessoas que, por exemplo, né, os espíritas kardecistas, todos obviamente já ouviram falar, né, que o mentor do Chico Xavier, não é? Era o Emmanuel, não é? E nós temos também o Divaldo Franco, né, que é um médium muito fabuloso, tanto quanto o Chico, cuja mentora dele é a Joana de Ângeles, né? Então, as pessoas que acreditam nesse assunto sobre os mentores, como os espíritas kardecistas, todos obviamente já ouviram falar desses dois mentores, né? E muitas pessoas me perguntam, mas para eu conversar com o meu mentor, eu não preciso ter uma mediunidade apuradíssima como o Chico Xavier ou o Divaldo Franco? Eu costumo dizer o seguinte, tá? Isso aí, para mim, no meu entender, tá? Eu acho isso, vejo aí uma certa, digamos assim, uma limitação de muitas pessoas que acreditam nisso, né? Que para se conversar com o seu mentor é necessário você ter aí uma paranormalidade ou uma mediunidade muito apurada. E na minha experiência aqui, no meu consultório, né, aqui no meu espaço a qual eu atendo, já conduzi mais de 50 mil sessões de regressão de memória, o que eu pude constatar é que realmente isso é uma mistificação, isso não corresponde à verdade. Aliás, a TRE, a terapia regressiva evolutiva, né, a terapia do mentor espiritual, que é a abordagem a qual eu criei em 2006, é uma terapia que busca quebrar alguns paradigmas, né? Alguns modelos de crenças, né, que, no meu entender, não são verdadeiras, né? Então, os pacientes que me procuram aqui,
eu diria que 98% desses pacientes que me procuram conversam com seus respectivos mentores espirituais, né? E não são pacientes que têm essa mediunidade, essa digamos assim, paranormalidade, tanto quanto o Chico Xavier ou o Divaldo Franco, né? São pessoas, né, que na verdade, eu sempre costumo dizer que todos nós somos médiuns, uns mais desenvolvidos, outros menos, e outros ainda está em estado latente, né? Ou seja, para se conversar com seres espirituais, não há necessidade de você ter uma mediunidade excepcional. Não é verdade isso, tá? Mas, por quê? Porque todos nós somos seres espirituais, não é? Passando temporariamente por uma experiência carnal, experiência terrena, não é? Em busca de mais evolução, porém nós estamos esquecidos disso. Disso o quê? De que nós somos seres espirituais e não seres carnais. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência carnal. Então, se somos seres espirituais, não seria nenhum absurdo eu falar aqui que todos nós temos como conversar com seres espirituais, porque nós também somos seres espirituais. Só que uns já vêm, todos os que já vêm aqui, quando reencarnam, já vêm com os canais mediúnicos abertos, outros nem tanto. Então, na TRE, a gente busca, aqueles que não têm os canais mediúnicos abertos, a gente busca abrir esses canais para que o paciente possa conversar diretamente com o seu mentor, sem a presença de um médium, como ocorre nos centros espíritas, né? Então, as pessoas que têm esses canais mediúnicos que não estão tão assim apurados, né? Através dessa terapia, é possível de se abrir esse canal mediúnico para que porque o paciente possa conversar diretamente com o seu mentor. Então, a TRE, a terapia regressiva evolutiva, ela vem para quebrar esse paradigma de que para se conversar com um ser espiritual é necessária a presença de um médium, né? É importante esclarecer aqui que médium é aquele que intermedia a comunicação entre os vivos e os mortos, né? Na verdade, todos nós somos médiums, os mais desenvolvidos, outros nem tanto, e outros que estão com essa mediunidade totalmente fechada, né? Totalmente latente. Então, a TRE ela vem para quebrar esse paradigma, tanto que 98% dos meus pacientes conversam com seu mentor espiritual ou com até parentes desencarnados, né? Sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Então, por isso eu não quero dizer, através do que eu estou dizendo aqui, que, com todo respeito, eu não estou aqui querendo dizer que um médium, não há necessidade do médium para se conversar com seres espirituais desencarnados, longe disso, tá? Eu só estou querendo dizer que aqui nessa terapia não há necessidade da presença de um médium acuradíssimo para que possa intermediar essa comunicação com os mortos, porque o próprio paciente é médium de si mesmo. Ele mesmo vai se comunicar com o seu mentor espiritual, que é um ser desencarnado. Muito bem, professor. Muito obrigado pela sua presença no programa de hoje. Agradecemos profundamente que o senhor tenha compartilhado conosco as suas experiências. No próximo programa, o professor Oswaldo Shimoda falará um pouco para nós como surgiu a TRE, a terapia regressiva evolutiva, a terapia do mentor espiritual. Ele vai explicar um pouco para nós como este método terapêutico que une a ciência psicológica e a espiritualidade nasceu e que vem ajudando muitas pessoas, muitos pacientes. É isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, nos acompanhem na rede Transcendental, pela rádio e web TV, que vai ao ar todas as terças e sextas às 21 horas. Muito obrigado e até lá. A Transcendental acaba de levar ao ar. Programa
renovação, saúde e espiritualidade. Apresentação: terapeuta holístico, Odair Campos. Participação: professor Oswaldo Shimoda e Ana Cláudia Souza, terapeuta holística. Apoio: Espaço Holístico Renovação, www.espacoholísticorenovacal.com.br.